Quando os pacientes chegam, numa primeira vez, nós avaliamos, temos sempre uma primeira consulta de avaliação, é específica para identificar os problemas do paciente. Fazemos vários exames, desde exames de avaliar a parte radiológica, alguns exames extras que a pessoa possa ter, uma TAC, uma ressonância magnética, fazemos um exame de uma eletromiografia, vemos a amplitude de movimentos do paciente, vemos se há um alinhamento da coluna, enfim, primeira consulta é a avaliação. No segundo dia que a pessoa volta, damos o relatório e as recomendações. Nós chamamos aos tratamentos de ajustamentos quiropráticos, que queremos incidir especificamente sobre as áreas de disfunção já identificadas. No caso do Rui, o Rui felizmente já está numa fase de manutenção, ele começou em 2015, estamos agora em 2017, portanto já está comigo há 2 anos, felizmente tudo estabilizou e as coisas estão a correr bem. Isto é a eletromiografia superficial, que é um exame que é semelhante a um eletrocardiograma, mas este é feito para vermos a questão da coluna, e este foi o primeiro que foi feito, dia 28 de dezembro de 2015. Como podem ver, quer dizer, se olharmos para aqui, não é preciso muita ciência para entender que isto é mais bonito do que isto, não é? Então, isto seria o normal e este foi o primeiro scan que fizemos ao Rui. Comecei a ter dores horríveis na coluna, ao ponto de não ter posição nenhuma de estar, e aproveitei, tive que obrigatoriamente marcar uma consulta de urgência no hospital. Fizeram-me um TAC, um raio-x e uma ressonância magnética. E a solução que encontravam tinha que ser operado, não tinha outra. Tinha um grande problema na cervical 5 e na cervical 6, que o nervo estava-me a roçar, eles diziam que o nervo estava-me a roçar aqui no osso, então tinham que me raspar um pouco o osso para facilitar, para não roçar e não inflamar. Um amigo meu perguntou-me o que se passava, eu expliquei-lhe a história, ele disse, antes de seres operado, deves ouvir o Dr. Pedro. E assim foi, vi aqui, o Dr. Pedro explicou-me o que é que eu tinha, mostrei-lhe os exames, ele explicou-me o que é que eu tinha e disse que tinha a solução para mim. Começámos com 3 tratamentos por semana, passado 12 semanas passámos por um tratamento por semana e agora neste momento estamos em 3 semanas com tratamento. A verdade é que nunca mais tomei um comprimido, nunca mais nada, nunca mais tive dores. Não sei se repararam, enquanto estávamos a fazer o ajustamento, que há diferentes peças da marquesa que podem se mexer e que podemos utilizar para facilitar no ajustamento. Faz muito barulho, mas o ajustamento é muito preciso e é muito delicado. Nós usamos este instrumento, que tem um sensor piezoelétrico cá dentro e que nos vai ajudar de uma parte de receptor, que nos vai dar um input que é depois transmitido ao computador e, mediante o que nós identificamos, vamos determinar que queremos ajustar em segmentos específicos. Uma vez determinado isso, ele vai ajudar a determinar as zonas onde vai ajustar e com a frequência específica, e eu determino o impulso, ou seja, a força, neste caso, que vai ser administrada. Uma coluna mais alinhada é uma coluna mais resistente. Então esse é o objetivo. Connosco já temos então o Dr. Pedro Figueira, quiroprático, e também ele é especialista em problemas de coluna. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pedro, para mim, eu tenho que começar só por dizer isto. Para mim, este programa, eu costumo dizer, e tenho-vos dito, que é histórico. Para mim, é histórico no sentido em que as pessoas, a população, vê sempre como antípodas, ou muitas vezes até inimigos, pessoas que trabalham em áreas diferentes. Aconteceu no passado, e temos colegas que são menos abertos aqui a esta evolução, a esta mudança. Eu estou a falar, e refiro-me obviamente às medicinas ditas complementares. Todos nós falamos da sua esposa também, que faz acupuntura, não é? E hoje em dia, médicos de medicina geral e familiar que se especializam em áreas ditas complementares, e não interessa quais elas são. Eu aqui no meu programa tenho tido essa abertura. A quiroprática deve ser das menos desconhecidas ainda da população em geral. Quando se fala da acupuntura, a medicina chinesa, ou da osteopatia, elas já são mais ou menos conhecidas, mas quando se diz quiroprática ainda há muito desconhecimento. O que é isto, então, de quiroprática? Olha, deixa-me só começar por agradecer o convite, como é evidente, mas fazer aqui uma passagem de ideias. Eu acho que o que nós estamos aqui a fazer hoje é fundamental, porque nós temos que passar a ideia de que não é o nosso interesse como especialistas que é importante, mas sim o interesse dos pacientes, das pessoas que têm os problemas e que têm que ser ajudados. Nós gostamos sempre de ter aquela ideia que nós conseguimos ajudar toda a gente.
Mas a realidade é que, tal como a quiroprática não consegue ajudar 100% das pessoas, e eu já referi e continuarei a fazê-lo, referenciar pessoas para a cirurgia ou para outras especialidades, a cirurgia também não resolve 100% das questões e pode referenciar as pessoas para a quiroprática. Portanto, não é a quiroprática ou a cirurgia, é a quiroprática e a cirurgia. E se nós tivermos o interesse do paciente sempre em mente, só podemos funcionar em conjunto. Eu diria ainda melhor, é a quiroprática e a neurocirurgia. Não necessariamente a cirurgia. Exatamente, certo? porque na neurocirurgia é possível fazer mais coisas como a gente já teve. Exatamente. Quer dizer, eu lembro perfeitamente que foi a primeira vez, o primeiro neurocirurgião, quem conversa comigo, nós trabalhamos Já há algum tempo. Em conjunto e partilhamos doentes nos sítios onde trabalhamos, foi o primeiro neurocirurgião, e eu na altura comentei isto contigo, Pedro, foi o primeiro neurocirurgião que eu ouvi falar de quiroprática, de uma forma aberta. Dizer, não, eu muitas vezes referencio, há estudos que até comparam alguns resultados de pessoas com tratamentos invasivos versus quiroprática, ou outros, e que os resultados muitas vezes são sobreponíveis. Isto para dizer que a pessoa pode melhorar a sua dor, a sua coluna, numa medicina complementar em segurança. Claro que partilhando também o conhecimento com o seu neurocirurgião, caso a pessoa tenha neurocirurgião. Acho que o segredo aqui é estar na mão de alguém que conhece a ciência. Porque se a ciência me disser que uma coisa é melhor que a outra e é menos agressiva para o doente, é essa que eu tenho que tentar primeiro. Por outro lado, se a ciência disser para ele que chegou o ponto em que não dá mais para levar da maneira habitual, é a primeira pessoa a dizer, olha, isso não resolve comigo, tem que resolver com um neurocirurgião. Nós temos uma coisa em comum no nosso trabalho, gostamos todos de prevenção. Este programa, Diga Doutor, também acho que é um especialista em prevenção. Qualquer que seja o tema que eu trago, gosto sempre de falar um bocadinho sobre prevenção. Nesta área tão específica, gostava que dessem conselhos para as pessoas, para prevenir, para as pessoas poderem chegar a vocês já com esse conhecimento, com essa informação, com a tal educação para a saúde. Que conselhos podiam dar? 2 ou 3, cada um de vocês? Eu diria que hoje em dia, na altura em que nós estamos, a tecnologia, toda a gente tem os smartphones e os tablets e os laptops. E um conselho muito simples é que quando nós estamos com o nosso smartphone, devemos usar a regra dos 45 graus. Toda a gente está assim, não é? Estamos aqui e atenção, nós não estamos aqui 5 minutos. Nós estamos 10, 15, e se for no tablet ou se for no laptop, então podemos estar assim muito tempo. Adotar posições. Portanto, simples, tanto o tablet como o smartphone, devemos levantá-lo 45 graus e a cabeça assim não tem que baixar tanto, podemos fazer mais com os olhos e vamos estar a poupar a nossa cervical. E se poupamos a cervical, todo o resto da coluna vai agradecer. Portanto, é um conselho muito simples, que se nós todos fizermos isso, já vai alterar. Portanto, isso é um conselho simples. Há bocado falámos já em algumas dicas em relação também à coluna lombar, já foram ditas, a questão do levantamento de pesos. Sim, mas existem outras coisas muito simples. Por exemplo, se tiver que ficar sentado, não fique mais do que 1 hora sentado sem levantar para dar uma voltinha. Nem que seja ir tomar um café ou ir à casa de banho, porque o disco, o amortecedor, precisa de circulação e essa circulação vem melhor se eu levantar a cada 1 hora. A outra alternativa é pratique esporte, porque qualquer esporte praticado corretamente vai criar músculos e vai fazer com que quem segure o peso não seja o esqueleto, seja a musculatura. E por último, se for possível, caso esteja acima de peso, perca 2 ou 5 quilos, porque são 2 ou 5 quilos a menos para aquele último disco lá embaixo carregar todo dia, o tempo inteiro. As pessoas que fazem ginásio, que utilizam muitas vezes, esquecem-se muitas vezes desses grupos, os grupos menores, quem faz exercício, os grupos posteriores, os lombares, por exemplo, são um deles. E de facto estamos aqui a falar de um reforço muscular que pode muitas vezes fazer de prevenção. Mas também, muitas vezes, na pessoa num processo agudo, num processo já de doença da coluna, também podem funcionar como parte do tratamento também, o tal reforço podem, e bem orientados. Pedro, queria falar aqui sobre a diferença do que é que tu consideras um tratamento alternativo ou complementar. As pessoas muitas vezes que são teus doentes e que andam, são seguidas por ti, muitas vezes também, muitas são seguidas por mim ou pelo Rodrigo, mas muitas vezes as pessoas ainda têm o receio de dizer ao médico que andam no quiroprático, caso o médico não ache piada ou ainda veja com maus olhos essa complementaridade. Sim, eu acho que é um problema que temos que resolver, não é? Porque não há que ter medo de dizer que a quiroprática, ou seja, qualquer outra, funcionou, ou dizer que, olha, eu experimentei e não funcionou para mim. O médico fica com essa informação,
e nós, e toda a gente, temos comunicação entre os dois. Eu lembro-me de uma paciente minha que estava com indicação cirúrgica, as famosas L5S1 é o disco naquela zona, e tinha indicação cirúrgica. O médico, que até nós conhecemos os dois, disse, tem que ser operado daqui a 2 semanas. Cirurgia marcada, e deu medicação entretanto. O que aconteceu foi que ela ouviu falar da clínica, foi à clínica e 2 semanas depois estava bastante melhor. Voltou e disse que estava muito melhor e ele disse assim, olha, então já não precisa ser operada. O que é que aconteceu? Ela não disse nada. Quando ela me contou a história, disse, então não disse que estava a fazer quiroprática? Não, eu tive medo. Eu liguei para ele porque eu conhecia e disse... Pois, no caso, era um médico conhecido e pudeste partilhar essa informação. Eu sei que qualquer médico de família tem essa noção hoje em dia. As pessoas muitas vezes escondem, muitas vezes que estão a tomar um suplemento natural. E como eu digo, eu prefiro saber tudo. Até eu prefiro que me tragam. Eu quero ler o rótulo, eu quero saber o que a pessoa está a tomar. Até para poder ajudar, no caso de haver uma interação medicamentosa, ou por aí fora. Mais vale saber do que não saber. Mas muitas vezes as pessoas separam. Elas próprias separam as águas e dizem só aquilo que é da medicina, dizem que foram outro especialista de outra... Muitas vezes até já têm coragem para dizer que foram ouvir uma segunda opinião. Sim. Também já agora aproveito para passar essa informação. Hoje em dia, os doentes têm que ser informados disso. A pessoa tem direito a uma segunda e uma terceira opinião. Muitas vezes, até quando há uma indicação cirúrgica, eu aconselho vivamente que a pessoa vá ouvir uma segunda opinião. É função do médico. Eu, ao indicar uma cirurgia, sugiro ao doente que vá ouvir uma segunda opinião. Porque se encontra alguém tão bem informado e tão conhecedor como eu, vai concordar com a opinião que tenho. Se tiver alguém que tem alguma coisa melhor a oferecer e isso for melhor para o doente, por favor, deixe o doente bom, que é o nosso interesse. Não é? Deixa-me só acrescentar uma coisinha que eu considero importante. Muitas vezes os pacientes chegam à clínica e dizem assim, disseram-me que não há nada a fazer, já não há nada a fazer. E esta ideia de estamos a retirar a esperança aos pacientes. E eu considero a esperança uma coisa muito importante. E se nós trabalharmos em conjunto, nós e outras especialidades trabalharmos em conjunto, há uma coisa muito interessante que vai acontecer, é que vamos dar mais esperança aos pacientes. É assim, eu posso ser muito bom no que eu faço, mas eu não consigo ajudar toda a gente. Então, talvez o Rodrigo possa ajudar, talvez o João possa ajudar. Seja o que for, se nós nos ajudarmos uns aos outros, vamos trazer mais esperança à pessoa. E não é isso que nós queremos? Eu costumo sempre, como médico de família, encontrar doentes relativamente jovens que foram operados e eu fico sempre na dúvida, porque eu sou um clínico geral. Eu admito que um cirurgião gosta muito de operar. A cirurgia é uma coisa mágica da medicina, é um estilo de vida. Eu tenho muitos amigos cirurgiões e sei que a cirurgia é uma coisa muito especial dentro da medicina. Mas custa-me sempre, será que aquela pessoa não poderia ter feito diferente e não levar logo uma peça, um disco, aos 30 anos? Será que se fosse outro neurocirurgião, ou se a pessoa fizesse o tal reforço postural, ou se... E esses se's, eu fico sempre com eles na cabeça. De facto, nós temos que acreditar que os médicos são honestos cientificamente. De facto, onde a pessoa opera é porque na cabeça desse médico era melhor. Mas, de facto, eu acho que a medicina vai evoluir para tratamentos cada vez menos agressivos, menos invasivos. Estamos aqui, já falámos na tal cirurgia por laser, minimamente invasiva, que eu acho que vai ganhar aqui um espaço cada vez maior e vai roubar doentes, entre aspas, à cirurgia mais conservadora, não é, Rodrigo? Mas aqui eu estou, entre aspas, roubando de mim mesmo pelo prol do doente. E vale muito a pena encontrar o que é melhor para o doente, percebe? Se for isso, é isso. Se for ir ao quiroprata, vá ao quiroprata. Se for encontrar uma injeção, faça a injeção. Acho que a função do médico é conhecer o estado da arte, conhecer o que a ciência sabe hoje e oferecer de acordo com o que a ciência sabe. Das pessoas que te chegam à consulta, calculo que uma grande porcentagem seja dor nas costas, lombalgia, quer seja compressiva ou não, ou seja, na perspectiva de haver o nervo afetado ou não. Mas eu queria saber os teus números, em termos da tua experiência de consulta. De facto, comprova-se que só uma pequena parte delas vão precisar de cirurgia e, em termos de resumo, queria que explicasses qual é a história natural da doença, ou seja, como é que estas pessoas estão, como é que elas vão ficar. Então, permita-me dizer para si o que eu costumo dizer aos meus doentes. Em 1800 não tinha cirurgia. E nem todo mundo ficou coxo em 1800, está certo? Então, a natureza é sábia e sabe tratar a dor nas costas e hernia de disco muito bem. Vai resolver uma grande porcentagem dos doentes. Com relação a números, se eu deixar uma pessoa quieta ou na vida rotineira dela por algumas semanas, ela tem imensas chances de resolver o problema sozinho. A minha função é identificar quando há risco para o nervo
ou quando ela não tolera a dor, e só aí sim atuar. Surgiu um dia a perguntar, mas quanto você opera dos seus doentes que lhe chegam até no hospital onde nós dois já trabalhamos? E eu disse, é muito simples, levante lá as minhas consultas e descubro quanto que eu opero. Faz favor, compara com os meus colegas. Voltaram com a seguinte resposta, você opera menos do que 5% dos doentes que lhe chegam pela primeira vez. Ótimo, então não podem dizer que eu opero porque gosto de operar. Embora eu goste de operar, eu só vou oferecer a cirurgia quando ela é a melhor alternativa para os doentes. 1 em cada 20 dos novos eu opero, 19 não opero. Bem, muito obrigado pela tua presença, é sempre um prazer ter-te aqui, tu sabes. Eu é que agradeço a sua espero atenção. continuar a enviar-te doentes e devolve-me, por favor. Sempre doentes. Muito obrigado. Obrigado, João.